Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à nossa segunda parte da aula. Nós temos aqui as proteínas. As proteínas, elas são divididas em diferentes tipos de estrutura para facilitar o estudo e compreensão das proteínas e suas funções. As proteínas têm a estrutura chamada estrutura primária, que nada mais é do que a própria sequência de aminoácidos, a ordem que esses aminoácidos se encontram, a composição desses aminoácidos, tá? A estrutura secundária, que corresponde, então, a interações existentes entre os átomos da estrutura primária a curtas distâncias, principalmente os átomos da ligação peptídica, como, por exemplo, aqui a alfa-hélice. Temos também as estruturas terciárias, que são interações existentes entre átomos da cadeia polipeptídica que estão a distâncias maiores, principalmente os átomos dos radicais, né, da porção variável do aminoácido, como, por exemplo, nós podemos citar aqui justamente o que? A cistina, né, que eu havia falado anteriormente. Se você tiver uma alça, olhem aqui essa figura, se nós tivermos, deixa eu até deixar em full screen, nós tivermos aqui, ó, uma alça, né, dessa proteína, e aqui tem uma cisteína de um lado com uma cisteína do outro, duas cisteínas se encontrando, elas podem reagir e formar justamente o quê? Uma cistina. Quando forma a cistina, a gente tem uma ligação aqui covalente, isso é muito forte, né? Então, isso garante para nós que esta proteína permanecerá com esta alça. Então, isso estabilizou esta alça, forneceu a essa alça condições para que ela não se desmanche, tá? Para que ela não se desfaça. Então, nós também temos a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é quando envolve mais de uma cadeia polipeptídica. Como eu falei, as proteínas podem ter uma única cadeia polipeptídica, mas elas podem ter 3, 4, 2, 5, 12. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos interações entre os átomos de uma cadeia polipeptídica com os átomos de outra cadeia polipeptídica. Nada mais é do que forças intermoleculares, né? Então, essas forças, elas vão atrair esses átomos de maneira que a gente consiga, então, estabilizar essa proteína, tá? A mesma coisa acontece aqui na estrutura terciária e na estrutura secundária, nada mais é do que força, tá? São uma série de forças intermoleculares entre esses átomos que proporcionam, então, essas estruturas tridimensionais das proteínas. Todas as proteínas têm estrutura quaternária? Não. Né? As proteínas que têm somente uma cadeia polipeptídica, elas terão o quê? Estrutura primária, secundária e terciária, mas não quaternária. Quaternária, somente as proteínas que contêm mais de uma cadeia polipeptídica. As enzimas. Enzimas são, na sua grande maioria, proteínas, tá? Então, são proteínas, aqui é o desenho de uma estrutura tridimensional de uma proteína, no caso a amilase, né, mostrando a alfa-hélice, né, folhas beta, alças. E aí, isso daqui representa uma proteína, que no caso é uma enzima, que é a amilase. O que ela faz? Ela decompõe o amido. Então, grande parte, né, maioria das enzimas são, na verdade, proteínas. Mas nós temos exceção, nós temos o RNA. O RNA pode formar uma enzima. No caso, é chamado de ribosima. Tá? Então, o que o RNA aí faz? Ele catalisa, ele promove esses cortes íntegros dos grupos 1 e 2. Então, as enzimas são catalisadores biológicos, eles vão facilitar, aumentar a velocidade das reações em muitas e muitas vezes em relação às reações não catalisadas. As enzimas possuem uma nomenclatura própria,
Primeiro é o substrato, depois é a palavra que descreve a atividade daquela enzima, né, em relação à sua tipo de reação química que ela catalisa, e por último o sufixo ase. Alguns exemplos, nós temos aí piruvato quinase, piruvato é o substrato, quinase descreve então esse tipo de catálise, que no caso é transferência de grupos fosfato. E alfa-cetoglutarato desidrogenase, as desidrogenases estão relacionadas com reações de óxido-redução, tá? E no fim nós temos a ase. Temos também, por exemplo, aqui, urease, né? Somente o nome do substrato e o ase no final. O que isso representa? É uma catálise do tipo hidrólise, né? Então, essa enzima, ela vai catalisar a hidrólise da ureia. Assim como a frutose 1,6 bisfosfatase, então a enzima catalisa a hidrólise da frutose 1,6 bisfosfato, glicose 6-fosfatase, essa enzima, isso aqui é uma enzima, catalisa a hidrólise da glicose, tá? Então, esses são os nomes das enzimas, e pelo nome você já consegue identificar qual que é o seu substrato e qual que é a reação. Nós temos também algumas moléculas que vão auxiliar as enzimas nessa catálise, como eu disse aí anteriormente, né? Então, nós temos os cofatores e as coenzimas, quando estão associados, são chamados de grupos prostéticos. Os cofatores são os íons inorgânicos e as coenzimas são moléculas orgânicas, que são que os íons inorgânicos provém dos sais minerais dos nossos alimentos, e as moléculas orgânicas provêm das vitaminas dos nossos alimentos. Um grupo de enzimas muito importante, que a gente vai falar bastante na Bioquímica 2, é justamente a enzima alostérica, né? Essas enzimas, elas possuem dois sítios de ligação. Um sítio que é o sítio ativo, e o outro sítio que é o sítio regulador, modulador desta enzima. O sítio ativo é onde se liga o substrato da reação, ou seja, o reagente daquela reação, no qual a enzima vai catalisar e vai acelerar a velocidade daquela reação. Então, esse é o sítio ativo, é o sítio onde se liga o substrato, tá? É onde ocorre a catálise. Mas nós temos também um outro sítio, que é o sítio do centro alostérico, onde se liga o modulador alostérico. Esse modulador, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar a esse sítio alostérico e vai provocar alterações locais, como vocês viram aqui. Esse desenho, é claro, ele é representativo, mas o sítio aqui tinha esse tipo de desenho quando o modulador se associou a um desenho diferente. Por quê? Isso aqui é para representar que existem forças intermoleculares atrativas entre essa molécula, que é o modulador positivo, e o sítio alostérico aqui. De maneira que modificou o sítio alostérico. Mas a gente tem que observar que essas moléculas, né, as enzimas, são polímeros, né? E esses polímeros nada mais é do que um grande fio gigantesco, né, composto aí desses resíduos de aminoácidos. Então, uma vez que você alterou um pedacinho do seu fio, todo o resto do fio será alterado, né? Você propaga essa modificação ao longo deste fio, de maneira que isso se altera aqui e vai se propagando, essa alteração vai se propagando, até chegar do outro lado. E do outro lado nós temos o sítio ativo. Então, aqui nós tínhamos esta representação aqui, né, do sítio ativo, né, quadradinho assim, retangular. E agora, após a ligação do modulador positivo, ele ficou desta outra forma, facilitando a ligação de quem? Do substrato. Então, agora o substrato pode se associar muito mais facilmente. Ou seja, esse modulador alostérico, ele é positivo. Por quê? Porque ele facilitou essa ligação do substrato com a enzima, ele aumentou a afinidade que esta enzima possui pelo seu substrato. Então, isso é muito importante no metabolismo, porque as reações no nosso organismo, elas precisam ter controle, elas não podem ocorrer de qualquer maneira, desorganizada, em qualquer momento, né, em que nós estamos vivendo.
Existem momentos específicos em que você está se alimentando e algumas reações precisam ocorrer, existem outros momentos que você está em jejum e outras reações precisam ocorrer, existem momentos que você está em situação de perigo, de medo, outras reações têm que ocorrer, né? Então, cada um desses momentos nós temos reações que precisam ocorrer e outras que não podem ocorrer naquele momento. Então, isso precisa ser regulado de uma forma de regulação, justamente através das enzimas alostéricas. Eu mostrei aqui o modulador positivo, mas também tem o modulador negativo, no qual ele vai dificultar a ligação do substrato na enzima. Então, aí vai prejudicar ainda mais a ligação desse substrato dessa enzima. O que isso faz? Com que diminua a velocidade da reação. Então, é praticamente como se ela não ocorresse. Ao contrário, o modulador positivo, ele facilita essa catálise e, portanto, aumenta muitas vezes a velocidade da reação. E assim, toda uma rota metabólica ocorre. Ou o contrário, se for um modulador negativo, toda aquela rota metabólica não ocorre. Bem, além das enzimas, um outro grupo de moléculas muito importante, né, de biomoléculas muito importante, que nós vamos falar ao longo do metabolismo, são os carboidratos. Os carboidratos, eles são divididos em polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas, ou seja, eles contêm, já vou mostrar aqui nessa figura, vários carbonos nos quais estão ligados hidroxilas, portanto, são polihidroxi, tá? Polihidroxi. Aldeídos, se tiver um aldeído, ou cetonas, se tiver um grupo ceto. Dessa maneira, então, nós temos aqui um representativo dos aldeídos, dos grupos dos aldeídos, que são chamados, então, de aldoses, né, a D-glicose, e das cetonas, nós temos o nome, né, desses carboidratos que tem o grupo ceto, são as cetoses. Um exemplo é a D-frutose. Esses são monossacarídeos, ou seja, apresentam apenas uma única unidade monossacarídica. Mas nós temos também os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os oligosacarídeos, algumas poucas unidades de monossacarídeos, um exemplo é a sacarose. E os polissacarídeos, quando apresentam muitas unidades de monossacarídeos, um exemplo desse grupo é a celulose, amido e o glicogênio. Essas moléculas, elas podem reagir entre si, formando, então, estruturas cíclicas, tá? É uma reação que ocorre entre um aldeído e uma hidroxila, né, um grupo álcool, e formando um M-acetal, né? Então, aqui é uma reação interna entre uma hidroxila e um aldeído, né, no caso aqui a glicose, que há a formação, então, de um M-acetal, e com isso fecha a molécula de glicose. Como esse carbono se torna quiral, após o fechamento da molécula de glicose, nós podemos ter dois estereoisômeros, o alfa e o beta, dependendo, então, do quê? Da posição da hidroxila, se é axial ou equatorial. Além disso, né, então, da molécula de glicose aqui na sua forma fechada, ela pode reagir com outra molécula de glicose, novamente pelo mesmo tipo de reação, ou seja, agora aqui um M-acetal reagindo com álcool, só que quando isso ocorrer, é uma reação de condensação e elimina uma molécula de água, nós formaremos, então, um acetal, tá? E aí une essas duas unidades monossacarídicas, formando, então, um disacarídeo. Né? Agora a gente tem um disacarídeo, um monômero de um lado, um monômero do outro, nós temos um disacarídeo. E essa ligação é chamada de O-glicosídica. No caso aqui, formou a molécula de maltose. Dá para continuar a reação? Dá. Aqui é um M-acetal. É a mesma coisa aqui. Então, esse M-acetal poderia reagir com outra hidroxila de outra unidade de carboidrato aqui do lado, e a reação seria feita, formaria, então, um trissacarídeo, tá? Então, nós poderíamos, então, ir aumentando essa molécula até formar um oligosacarídeo e, por fim, um polissacarídeo. Sempre com esses tipos de reações que ocorrem entre as unidades. Dessa maneira, então, nós podemos formar os homopolissacarídeos, quando nós temos sempre a mesma unidade monomérica, e eles podem ser não ramificados e ramificados, ou podemos ter os heteropolissacarídeos quando existem diferentes tipos de unidades monoméricas. Podem ser também não ramificados ou ramificados. Além dessas moléculas, nós temos também os lipídios. Os lipídios
são formados a partir dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles apresentam, então, uma estrutura muito semelhante em todos eles, que é justamente o quê? A carboxila com uma longa cauda hidrocarbonada, podendo ter ou não uma dupla ligação. São moléculas altamente reduzidas e, portanto, quando nós tivermos que oxidar essas moléculas, nós vamos obter uma grande quantidade de energia. Isso será fundamental no metabolismo, por isso que eu estou apresentando essa aula, para vocês observarem as estruturas particulares de cada uma dessas biomoléculas e entender por que algumas moléculas geram tanta energia no nosso metabolismo. A representação dessas moléculas é feita através desse sisteminha no qual você tem um número, o primeiro número que representa o número de átomos de carbono e o segundo que representa as ligações entre esses carbonos. Então, aqui no caso 16 2.0, tem 16 átomos de carbono e nenhuma ligação dupla, portanto, ele é saturado. 18 2.1 significa que tem 18 átomos de carbono e uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? Nós vamos representar pela letra grega delta. Então, 22.2 delta 92, são 20 átomos de carbono, duas ligações duplas, uma entre os carbonos 9 e 10 e outra entre os carbonos 12 e 13. Essas ligações duplas, elas são em cis. Então, com isso, o que acontece? Se é uma ligação cis, como é que é a mesma ligação cis? Vamos recordar, a gente tem que ter carbono de um lado, carbono do outro, hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Quando não tem nada, é porque é hidrogênio, né, pessoal? Então, hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Carbono de um lado, carbono do outro. Olha só, obrigatoriamente, quando eu faço uma ligação em cis, eu provoco uma inclinação na molécula. Então, a molécula, quando ela tem uma ligação em cis, ela tem uma curvatura, ela tem uma inclinação, diferente da molécula que é saturada, que está estendida. Isso vai dar uma propriedade muito interessante, que é justamente o quê? Quando as moléculas são saturadas, elas têm uma grande possibilidade de interações entre esses átomos da cadeia hidrocarbonada, tá? São forças fracas existentes entre esses átomos, garantindo o quê? Uma grande quantidade de forças e, portanto, esse conjunto de moléculas acaba formando um empacotamento. Quando nós temos moléculas com a dupla em cis, isso cria um distanciamento entre essas moléculas e, portanto, o número de forças intermoleculares agora será menor. E, com isso, a possibilidade de empacotamento está reduzida aqui. Elas são estruturas mais flexíveis, mais maleáveis. E vai formar o quê? Os dois grandes grupos que existem desses lipídios, que é justamente o quê? Os óleos e as gorduras. As gorduras serão formadas quando nós tivermos esses ácidos graxos, claro, dentro dos triacilgliceróis, e que sejam o quê? Saturados. Se nós tivermos os ácidos graxos com ligações em cis, eles não formarão esses empacotamentos, e daí nós temos o óleo, né? Que é líquido, tudo bem? E o que é, então, o óleo ou a gordura? É uma molécula de glicerol que reagiu com 3 ácidos graxos. O que são esses ácidos carboxílicos? Que são isso aqui, ó. Tá? Então, são 3 desses ou desses, né? Desses tipos. E que vai formar, então, os triacilgliceróis. Então, triacil são 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Então, o glicerol está aqui. Nessa reação, a perda de 3 moléculas de água. E com isso, nós vamos formar o óleo, se esses ácidos graxos tiverem duplas ligações, ou a gordura, se esses ácidos graxos forem saturados. Esse é um tipo de grupo de lipídios muito importante, que são parte do nosso alimento, né, no nosso dia a dia, óleo e gordura, mas que também fazem parte do nosso corpo, são os lipídios de armazenamento, são os triacilgliceróis, é a nossa gordurinha localizada, pessoal. E nós temos também os lipídios de membrana, fazem parte o quê? Das membranas biológicas. Então, nós temos os fosfolipídios e os glicolipídios. São vários os tipos de lipídios existentes aqui, também estão ligados
né? Isso tem uma estrutura básica, que nem aqui o glicerol, a estrutura básica do triacilglicerol é o glicerol. Então, eles podem ter glicerol, esfingosina, tá? Tem ácidos graxos ligados neles, e podem ter diferentes grupamentos aqui, ó, um grupo fosfato, um sacarídeo, tá? E aí formam diferentes tipos de lipídios de membrana. As membranas biológicas, elas são extremamente importantes. Eu vou dar um exemplo aqui da bainha de mielina e a sua grande importância. A bainha de mielina nada mais é do que uma extensão da membrana biológica. São várias voltas da membrana biológica, muitas e muitas vezes, de maneira que a gente acaba formando um envelope aí do axônio. O axônio é o que está passando aqui no meio, esse fininho que está passando aqui no meio, e ele está carregado, né? Existe uma corrente elétrica que passa ali, que justamente leva a informação de um neurônio para outro. Mas se você tiver na sua casa um fio, está passando corrente elétrica e ele foi desencapado, o que acontece? Um curto-circuito. Aquela informação não passa mais, então aquela corrente elétrica não passa mais, então a mesma coisa acontece no nosso cérebro. Os neurônios, os axônios, eles precisam estar encapados, eles precisam de uma membrana aqui, que é a bainha de mielina, que vai encapar esse fio para que a gente consiga passar a corrente elétrica. É o mesmo princípio de um fio de corrente elétrica no nosso dia a dia. Se não ocorrer se tiver algum problema nessa membrana, o axônio estará desencapado. E aí o que acontece? Um problema, é uma doença, a esclerose múltipla. Bem, as membranas biológicas, então, estou mostrando aqui um desenho representativo, justamente do modelo do mosaico fluido. Essas membranas, elas contêm os lipídios, contém os esteróis, que são um outro tipo de lipídio, né? O mais importante deles é o colesterol, então veja que o colesterol não é tão malvado assim, ele é importante para o nosso dia a dia, faz parte das membranas. Nós temos as proteínas periféricas, como o próprio nome diz, elas estão na periferia, ou elas estão numa parte da membrana, ou elas estão na outra camada da membrana, tá? Nós temos também carboidratos, que vão dar a informação do tipo de célula que a gente tem. Nós temos também proteínas que formam os canais para que hajam, canais iônicos, para que haja, então, o tráfego de íons, de maneira controlada, é claro. E nós temos as proteínas integrais que vão atravessar toda a membrana, e aí elas têm um sítio do lado externo, um sítio do lado interno. As membranas não são rígidas, elas são maleáveis, tá? Então a gente não pode pensar na membrana numa coisa rígida, como uma parede, né? Ela não é rígida, ela é maleável, ela é flexível. Isso possibilita, então, a entrada e saída de moléculas, tá? Mas é claro que tudo isso é muito bem controlado. Bem, essa é a segunda parte da aula de hoje, e nós vamos comentar mais sobre essas biomoléculas ao longo aí das aulas do metabolismo.